Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das autobiografias mais marcantes da história americana. É Up From Slavery, ou Da Escravidão à Fama, do Booker T. Washington. Nós temos aqui vários trechos do próprio livro, então a nossa missão aqui é basicamente seguir os passos de uma pessoa que nasceu numa cabana de escravos e se tornou talvez o líder negro mais poderoso do seu tempo, né? A ideia é extrair não só a história, mas as lições e a filosofia que ele construiu a partir de experiências muito extremas. É uma aula de resiliência, mas também de uma estratégia de vida, assim, muito calculada. Perfeito. Vamos então começar do início de tudo. As primeiras memórias dele, ainda sob o sistema de escravidão. Uma das imagens que ele pinta é a da mãe, que era cozinheira da plantação, acordando os filhos no meio da noite, Aham. para dar um pedaço de frango que ela conseguiu, secretamente. É um detalhe pequeno, mas que diz tudo, né? Sobre o amor e o risco num ambiente de vigilância constante. E essa vigilância leva a gente para um conceito que ele descreve, que é o Grapevine Telegraph, o telégrafo de cipó. Ah, sim. Era essa rede, sabe, uma rede clandestina de comunicação entre os escravizados, espalhando notícias sobre a guerra civil, sobre a proclamação de emancipação, Muito antes dos senhores saberem de verdade. muito antes. Isso mostra uma comunidade super vibrante e organizada debaixo de um sistema que tentava desumanizá-los o tempo todo. E, no meio dessa dureza toda, ele compartilha um desejo de infância que, para mim, foi muito simbólico. Ele via as filhas do senhor dele comendo ginger cakes, que são os biscoitos de gengibre. E para ele aquilo era, nossa, o auge do luxo. Um símbolo máximo da liberdade. Sim, Ele prometeu para si mesmo que, se um dia fosse livre, a primeira coisa que faria seria comer um daqueles biscoitos. é um detalhe que humaniza a experiência de uma forma incrível, né? Porque não se tratava do biscoito, claro. Não. Tratava-se da autonomia de satisfazer um desejo simples. Era sobre ter liberdade de querer algo e poder ter aquilo. A liberdade para uma criança não era um conceito abstrato de direitos civis, era uma coisa tangível como um biscoito de gengibre. Exato, e quando a liberdade finalmente chega com o fim da Guerra Civil, a primeira busca da família não é por riqueza, não é por vingança, é por conhecimento. A mãe dele consegue uma cópia de um Blueback Speller, de Webster, um livrinho de ortografia. O que me impressiona nessa história é a iniciativa. Pois é. Ninguém deu um plano de estudos para ele. Ele teve que lutar pela primeira ferramenta de aprendizado. E a gente precisa entender o que isso significava na época. Para as pessoas recém-libertas, a alfabetização era um ato de poder. Sim, Era a diferença entre ser enganado num contrato e entender os seus direitos, sabe? Era poder ler a Bíblia por conta própria, sem o filtro do senhor de escravos. Era fundamentalmente um ato de autoafirmação. Cada letra que eles aprendiam era um passo para longe daquele passado. essa fome de aprender só cresceu, o que nos leva a um dos episódios mais, cinematográficos da vida dele. A jornada para o Hampton Institute, uma escola para negros que ficava a centenas de quilômetros de distância. Nossa! Ele parte sem dinheiro, praticamente a pé, e chega em Richmond, na Virgínia, exausto e sem um centavo. Ele descreve ter dormido várias noites debaixo de uma calçada de madeira para se proteger. E aí que acontece o famoso exame de admissão. Ele chega em Hampton, com a aparência de quem passou semanas na estrada, né? Totalmente. A diretora, uma mulher chamada Mary F. Mackey, olha pra ele, meio desconfiada, e não diz nem que sim nem que não. Aí depois de um tempo ela aponta para uma sala de aula e diz: aquela sala precisa ser varrida. Pegue a vassoura e varra. E ele conta que viu ali a grande chance da vida dele. Ele não só varreu a sala, ele varreu 3 vezes. 3 vezes. Depois, pegou um pano e tirou o pó de cada móvel de cada canto 4 vezes. Quando terminou, a diretora entrou, inspecionou tudo com um lenço branco Com um lenço branco, incrível. e, não encontrando um grão de poeira, disse simplesmente: acho que você servirá para esta instituição. Essa cena é a chave de tudo. Ele diz que foi o melhor exame que ele já fez, a lição era muito clara. A dignidade não está na tarefa, mas na excelência com que ela é executada. Exato. Qualquer trabalho, por mais humilde que seja, pode ser um veículo para excelência e para demonstração de caráter. É uma ideia muito poderosa.
Parece que ele está transformando um teste de subserviência numa declaração dos seus próprios padrões, né? Isso. Ele não estava só varrendo para ser aceito, ele estava varrendo para provar a si mesmo e a ela que ele era mestre do seu próprio esforço, por menor que fosse a tarefa. Esse é um tema que a gente vê de novo mais tarde. Sem dúvida. Essa se torna a pedra angular da filosofia educacional dele. Em Hampton, com o mentor dele, o general Samuel C. Armstrong, ele absorve duas ideias centrais: a dignidade do trabalho manual e a ética do serviço. A ideia de que a felicidade vem de fazer pelos outros. E ele leva isso direto para a missão da vida dele, a fundação do Tuskegee Institute, no Alabama. E as condições iniciais em Tuskegee eram, para dizer o mínimo, precárias. Ah, nem me fale. Ele chega lá e encontra só um barraco e uma igreja em ruínas para começar uma escola. Ele descreve uma cena de 5 alunos tentando ler o mesmo livro. Sim, alguns olhando por cima do ombro dos outros. Exatamente. E é nesse contexto que a filosofia dele se cristaliza. Ele conta uma história que o marcou muito. Numa das viagens dele, ele visitou uma família que vivia numa cabana de 1 cômodo só, suja, empobrecida, e no meio daquela miséria toda, ele vê um jovem, recém-formado em alguma escola, totalmente focado no estudo de um livro de gramática francesa. Isso incomodou ele profundamente, não é? Parecia mais que uma crítica ao currículo. Parecia algo pessoal. Qual era a alternativa dele? Como ele transformou essa frustração num plano prático lá em Tuskegee? A alternativa era radicalmente prática. Ele via essa desconexão como uma tragédia. A necessidade imediata daquela comunidade não era gramática francesa. Era saber como construir uma casa melhor, como cultivar a terra com mais eficiência. Como consertar uma carroça? Exato! Então a primeira lição em Tuskegee seria: os alunos iriam construir a própria escola, literalmente. Então a educação se tornou a própria prática. Eles tinham que aprender a fazer tijolos para construir os dormitórios. E ele conta que a primeira tentativa de queimar os tijolos falhou, a segunda também e a terceira. Nossa, que persistência! O dinheiro acabou, ele teve que penhorar o próprio relógio por uma 4ª tentativa, que finalmente deu certo. Eles aprenderam alvenaria construindo as paredes. Aprenderam agricultura cultivando a própria comida. Exatamente. Junto com essa filosofia de aprender fazendo, veio um conceito que ele chamava de The Gospel of the Toothbrush, a doutrina da escova de dentes. Ah, isso é ótimo. Ele era obcecado por limpeza e higiene. Ele acreditava que a sociedade podia desculpar a pobreza, mas não a sujeira. O autorrespeito para ele começava com coisas que qualquer um podia controlar: o banho diário, as roupas limpas e, sim, o uso da escova de dentes. Essa doutrina da escova de dentes é fascinante porque é uma visão muito profunda da psicologia humana. Ele entendeu que a dignidade se constrói de baixo para cima, começando pelas coisas que você pode controlar. Antes de poder exigir respeito do mundo, você precisa demonstrar autorrespeito. Perfeito. É uma lição sobre focar no que é controlável, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor são terríveis. Perfeitamente colocado. E essa filosofia prática focada em resultados tangíveis começou a chamar a atenção. A reputação de Tuskegee cresceu e, com ela, a de Booker T. Washington. Isso levou ao momento que o catapultou para a fama nacional: o convite para discursar na Exposição Internacional dos Estados do Algodão, em Atlanta, em 1895. E a gente tem que entender o peso disso. Um homem negro, ex-escravizado, discursando para uma plateia mista de brancos e negros proeminentes. No coração do Sul. No coração do Sul, na era da segregação racial. A pressão era inimaginável. E ele entrega um dos discursos mais importantes e também controversos da história americana. A metáfora central foi "Cast down your bucket where you are". Jogue seu balde onde você está. Ele contou a parábola de um navio perdido no mar com a tripulação morrendo de sede. Eles avistam outro navio e sinalizam pedindo água. Certo. A resposta vem: joguem o balde onde estão. Eles não entendem, pedem de novo e recebem a mesma resposta. Finalmente, o capitão obedece, joga o balde na água e descobre que ela é doce. Eles estavam, sem saber, na foz do rio Amazonas. A mensagem era dupla, certo? Uma para a comunidade negra e outra para a comunidade branca. Exato.
Para a população negra, a mensagem era: concentrem-se no progresso econômico aqui e agora no Sul. Aprendam ofícios, comprem terras, abram negócios. Construam uma base. Construam uma base econômica sólida. A prosperidade material, ele argumentava, seria o caminho para o respeito e, eventualmente, para os direitos civis. Para a população branca, a mensagem era: usem a mão de obra negra, que já está aqui, que é leal e conhece a terra. Em vez de buscar imigrantes, invistam na população que já faz parte da comunidade. E a reação imediata foi uma explosão de aplausos. O governador da Geórgia correu para apertar a mão dele no palco. Jornais do país inteiro saudaram ele como um Moisés negro. Sim. O homem que tinha a solução para a questão racial do Sul. Ele se tornou uma figura nacional da noite para o dia. Sim. Mas aqui é crucial entender a complexidade. Esse discurso ficou conhecido como o Compromisso de Atlanta. E embora tenha sido um triunfo de oratória e estratégia política, ele também gerou críticas muito ferozes. Mas essa mensagem não corria o risco de ser, sei lá, mal interpretada? Para um ouvinte mais cético, isso não poderia soar como um apelo para que a população negra abandonasse a luta por igualdade política e simplesmente se conformasse? Exatamente. Um trabalho manual e a segregação. Essa foi exatamente a crítica. Líderes como o W. Du Bois argumentaram que Washington estava, na prática, trocando os direitos civis e políticos dos negros por uma promessa de oportunidade econômica. Ah, entendi. Ao dizer, em todas as coisas puramente sociais, podemos ser separados como os dedos da mão, mas um como a mão em todas as coisas essenciais para o progresso mútuo, ele estava essencialmente aceitando a segregação social. Uau. Esse compromisso moldou as relações raciais nos Estados Unidos por décadas e é, até hoje, um dos legados mais debatidos de Washington. Isso adiciona uma camada de complexidade muito importante. Ele não era uma figura unânime, mas um estrategista navegando em águas extremamente perigosas. De qualquer forma, o discurso o transformou em uma celebridade. E o reconhecimento veio de todos os lados, incluindo um diploma honorário de Harvard. Sim, e ele descreve esse momento em Harvard com uma emoção palpável. Ele conta que, quando o nome dele foi chamado, toda a sua vida passou diante dos seus olhos. Imagina. A cabana de escravos, a mina de sal, as noites dormindo debaixo da calçada em Richmond, a luta para fazer os primeiros tijolos em Tuskegee, a jornada de um menino que não sabia nem o próprio sobrenome até ser homenageado por uma das maiores universidades do mundo. E essa jornada forjou nele algumas filosofias de vida bem diretas que ele compartilha. Por exemplo, a delegação. O lema dele era o oposto do ditado comum. Em vez de não peça aos outros para fazerem o que você pode fazer, ele dizia: não faça aquilo que outros podem fazer tão bem quanto você. O que mostra uma mentalidade de gestão impressionante. Ele sabia que para construir algo do tamanho de Tuskegee, ele não podia se afogar nos detalhes. Ele precisava empoderar a equipe, confiar e focar a energia dele onde ela era insubstituível. E para recarregar essa energia, ele se voltava para as coisas mais simples. E de todas as coisas que ele compartilha, ele faz questão de dizer que o animal favorito dele é o porco. É maravilhosamente pé no chão, não é? Totalmente. A gente esperaria algo mais nobre, talvez um cavalo, uma águia. Mas não, o porco. Depois de negociar com presidentes e filantropos, a fama dele de se reconectar era com algo real, da terra, prático. Ele criava porcos de raça. Isso diz tudo sobre os valores centrais dele. Ele encontrava descanso no trabalho manual, no concreto, no que não era artificial. E essa busca por equilíbrio se estendia ao seu dia a dia. Ele tinha uma regra de ouro: nunca deixar a correspondência se acumular na mesa dele. Ele limpava tudo todos os dias antes de ir embora. Que disciplina! A ideia era começar cada manhã com a mente limpa, pronto para novos desafios, não sobrecarregado com os restos do dia anterior. Ser o mestre do trabalho e não o servo dele. É a mesma filosofia da sala varrida em Hampton, só que aplicada à gestão do tempo e da mente dele. Controle o que você pode controlar, faça com excelência e mantenha ordem para poder enfrentar o caos do mundo. No fim das contas, o que esses trechos nos mostram é a construção de uma filosofia de progresso a partir de uma base incrivelmente prática. A crença de que para uma comunidade poder um dia apreciar o que ele chama de análise de frases em grego,
Ela primeiro precisa dominar a arte de fazer tijolos, de construir casas e garantir a comida na mesa. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final. A jornada de Washington sugere que o domínio do prático é a fundação indispensável para alcançar o aspiracional. Isso levanta uma questão que vale para qualquer pessoa. Em nossas próprias buscas por progresso, seja pessoal ou profissional, qual é o nosso equivalente de fazer tijolos? Qual é aquele trabalho fundamental, que talvez não seja glamuroso, mas que, se não for feito com excelência, torna todo o resto impossível?